Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo de número 5. O tema central que consideramos nesse capítulo é: haverá uma única ressurreição de todos os mortos. Jesus tinha passado por Samaria, ele tinha confrontado aquela mulher de Samaria, essa mulher que era uma mulher impura. Jesus transforma essa mulher numa missionária, muitos se convertem. Jesus ele volta para Galiléia e agora Jesus está indo para Jerusalém para a festa dos judeus, a festa da Páscoa. E quando Jesus vai chegando em Jerusalém, na Porta das Ovelhas, tem um tanque chamado Tanque de Betesda. Esse tanque tinha uma cultura naquela época que um anjo vinha e agitava a água. E o primeiro que entrasse na água era curado. Existia uma multidão enorme de gente no pé desse tanque. Enfermos, cegos, aleijados, coxos, paralíticos. Era muita gente. Mas somente o primeiro que, assim que a água fosse agitada. Esse texto fala disso. Mas o principal aqui desse texto não é a questão desse anjo na água. Eu entendo que Jesus chega e vê um homem paralítico deitado e ele pergunta há quanto tempo ele estava naquela situação e pergunta se ele quer ser curado. Esse homem tinha 38 anos que possivelmente era carregado por alguém que era paralítico. Alguém chegava lá próximo, mas quando essa água era agitada, ninguém colocava no tanque. Porque cada um cuidava dos seus interesses, não é verdade? Cada um queria resolver a sua situação. Queria ser curado. E Jesus, ele responde para Jesus: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse para esse homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e era um dia de sábado. E os judeus condenaram Jesus por Jesus ter curado aquele homem no sábado. O mesmo, e ele é interrogado, ao que ele respondeu: o mesmo que me disse, me curou, toma o teu leite e anda. Perguntaram-lhe esse homem: quem é o que disse, toma o teu leite e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era Jesus, porque Jesus curou e se retirou dali. Ele não sabia quem era Jesus. Mais tarde, Jesus encontrou ele lá no templo. E Jesus reconheceu aquele homem. Olha que já estás curado. Jesus adverte: não peques, mas para que não te suceda de coisa pior. E os judeus perseguiram Jesus porque Jesus curava no sábado. Mas Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E Jesus sai dali porque não tinha chegado a hora ainda. Eles queriam matar Jesus. Nós sabemos que Jesus tinha a hora. Jesus vai explicar a sua missão. Jesus falou: em verdade, vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo que o Pai fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Eu quero dizer, meus irmãos, que nós somos totalmente dependentes de Deus. Sem Deus, nada podemos fazer. O próprio Jesus, quando esteve entre nós, na condição de homem, Jesus teve fome, teve sede, Jesus chorou, Jesus orou ao Pai, e Jesus sabia o enfrentamento que ele ia ter para chegar até a cruz. O sofrimento ia ser muito grande como natureza humana.
Jesus ora ao Pai que dê força para que ele suportar tudo aquilo. Mas nós sabemos que Jesus, ele diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus aqui está dizendo uma coisa interessante. É que a palavra de Deus ilumina a nossa mente. Nós temos livre-arbítrio. Porque ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo vem e convence. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele subiu aos céus e mandou o Espírito Santo, o Consolador, no dia de Pentecostes. Esse mesmo Espírito Santo, ele convence, e aqueles que são convencidos, eles são agora templo, morada do Espírito Santo. O Espírito Santo agora, Deus mora em cada um de nós. É isso que Jesus está dizendo, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra crê naquele que me enviou. E tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas o mais importante disso é que vai chegar o momento que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. O Pai deu autoridade ao Filho para julgar. Jesus é quem vai julgar todos nós. E ele diz assim, não vos maravilheis, porque vem a hora em que todos, os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Nós sabemos que quando nós morremos, o nosso corpo vai para o pó da terra. A nossa alma, ou ela vai imediatamente para o paraíso, ou vai para o lugar de sofrimento eterno, morte eterna. E o nosso espírito volta para Deus que o deu. Mas vai chegar um dia, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. É isso que Jesus está dizendo. Então nós temos que entender uma coisa, que quando Jesus voltar pela segunda vez como juiz, hoje ele é nosso intercessor, hoje é nosso advogado junto a Deus, mas quando ele voltar, hoje nós temos o juízo parcial de Deus com misericórdia. Mas no dia que trocar a sétima trombeta, quando Jesus voltar pela segunda vez, não haverá mais nenhuma chance de arrependimento. Não haverá mais nenhuma chance de salvação. Quando Jesus voltar pela segunda vez, haverá uma ressurreição única de todos os mortos. E aqueles que morreram em Cristo, com a sua alma, estarão com Ele por toda a eternidade. E se estiverem vivos nesse momento, em Cristo, que crerem em Jesus Cristo, que estão regenerados, transformados pelo poder do Espírito Santo, serão arrebatados nos ares e estarão com Ele por toda a eternidade. E os que morreram sem Cristo já estão no lugar de sofrimento, serão lançados no lago de fogo, juntamente com aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar. Então haverá um novo céu e uma nova terra. Os que estiverem em Cristo serão um novo céu e uma nova terra, os sem Cristo estarão nesse lago de fogo por toda a eternidade. Então ele termina esse capítulo, né, falando, né, para examinar as Escrituras e falando da glória de Deus. Como podeis crer, vós que aceitais a glória dos outros e contudo não procurais a glória que vem do único Deus. Devemos buscar a Deus enquanto há tempo, meus irmãos, porque a salvação somente se dá pela fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho para a salvação a não ser por Jesus. Os nossos primeiros pais tiveram a salvação pela fé no Messias que viria. E nós, a nossa salvação, pela fé no Messias que veio. Que Deus continue nos abençoando.